Então você está indo viajar para o exterior, quer fazer a festa com várias comprinhas, mas está com medo de quando você voltar, como é que vai ser a imigração e a alfândega? Fica nesse vídeo que a gente vai falar um pouco disso. Oi, meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre viagens. E gente, assim, já foi-se o tempo, talvez, em que comprar no exterior era tão vantajoso quanto comprar aqui no Brasil. Não sei, cada pessoa vai achar de um jeito. Mas eu já fiz alguns vídeos sobre isso, eu não vou me estender muito nesse assunto, eu vou deixar no card aqui alguns vídeos que eu falei um pouco sobre isso, mostrando assim algumas das vantagens de você fazer compras aqui no Brasil versus no exterior. Por exemplo, que se você for comprar no exterior hoje em dia, normalmente você tem que comprar à vista, e aí vamos supor, você quer comprar um computador de 10 mil reais, quer comprar um celular que custa 6 mil, 8 mil, tem que ser tudo à vista, enquanto isso aqui no Brasil a gente consegue parcelar, até tem como parcelar no exterior, mas aí é usando o cartão da Nomad numa operação especial, tem vídeo aqui já no canal também sobre isso. E além disso, você tem algumas vantagens de comprar aqui no Brasil, como você utilizar o seu cartão Black, parcelar a compra, ganhar milhas, ganhar uma garantia original de mais um ano em relação ao produto que você comprou, ganhar uma nota fiscal para poder comprovar que você fez essa compra aqui no Brasil, o direito do consumidor aqui é muito bom. Então assim, são algumas das vantagens que eu acho. E como o dólar está subindo e os preços estão mais ou menos ali equiparando, normalmente sim, vamos colocar que um iPhone às vezes agora está com uma diferença de 800, 600 reais em relação a você comprar no exterior e comprar aqui, talvez não compense tanto assim. Mas cada pessoa é cada pessoa. Eu vou falar aqui sobre quem vai para o exterior e busca fazer essas compras. Bom, eu já fiz um vídeo também explicando como que funciona a cota de isenção. Quem viaja para o exterior e volta para o Brasil. Eu não vou me estender muito nesse assunto aqui, eu vou fazer um resumidão, mas quem quiser conferir o vídeo, é um vídeo muito legal que eu tenho aqui no canal. Esse canal é completo, né? Esse canal, nossa senhora, se esse canal não existisse, se eu fosse um viajante, eu ia falar assim, nossa, tá aí um canal que eu vou me inscrever, viu? Mas basicamente, quando você viaja para o exterior, você pode voltar com $1000 em compras, que são compras isentas de qualquer tipo de tributação. Passou de $1000, o que exceder de $1000, você vai ter que pagar uma taxa ali de imposto, que pode chegar a 25% ou 50%. E tem algumas coisas que estão isentas nisso, como por exemplo, você pode trazer um celular, uma câmera fotográfica, um relógio de pulso, então tudo isso aí já está isento. Mas aí se você trouxer 2 celulares, aí o segundo celular ele já entra nessa sua cota. E isso é uma coisa que muita gente quando viaja para fora não costuma observar, costuma falar assim, vou levar 20 mil reais, vou comprar tudo mesmo, vou voltar com um MacBook, com um iPhone 16, com um Apple Watch e sai comprando, sai comprando. E aí quando você chega aqui no Brasil, a gente chega ao ponto desse vídeo, que eu quero te explicar como que funciona todo esse processo quando você chegou no Brasil até passar pela imigração. Então vamos lá. Bom, basicamente, quando você viaja para o exterior já com produtos, é importante você saber que se você tiver com produtos de alto valor, você precisa também declarar que você já está saindo do país com eles e pretende depois voltar com eles. Porque se você não fizer essa declaração com antecedência, pode ser que na volta o pessoal olhe e fale assim, opa, mas você está voltando com um monte de produto aqui e a gente não sabe se você comprou eles no exterior ou se você já tinha eles. Então se a gente não sabe, a gente vai te taxar. Se você não conseguir pagar essa taxa que a gente vai fazer, a gente vai reter esses produtos. E se eles forem retidos e não forem depois reclamados, né, não forem pegos mediante o pagamento da taxa, eles podem até ir a leilão, que são leilões aí da Polícia Federal que acontecem rotineiramente. Inclusive na série Aeroporto Área Restrita, que é uma série que eu gosto bastante, que mostra ali os bastidores, justamente isso que eu estou falando no vídeo agora, eles já mostraram um caso de um fotógrafo que foi para o exterior fotografar um casamento, e aí fotógrafo, eu sou fotógrafo, tá? Para quem não sabe, eu sou fotógrafo, além de youtuber. E quando você é fotógrafo, equipamento é muito caro. Câmera é 15 mil reais, lente é 10 mil, é um negócio de doido. E aí o cara foi para o exterior, levou todo o equipamento deles, levou 2 câmeras, levou sei lá quantas lentes, e quando ele voltou, o pessoal falou assim, olha, como você não declarou que você estava saindo do país com esses equipamentos, a gente não tem como garantir que a sua história é verdade. Então seu produto vai ficar retido. E esse fotógrafo, ele chorou lá no meio do programa, e assim, dá pra ver que o agente ficou com dó dele, mas enfim, estava fazendo o trabalho dele, ainda estava sendo filmado, não tinha como ele só falar assim, pode ir lá, ninguém vai falar nada com você não. Então, muito importante você declarar.
E essa declaração é feita por meio de um documento digital chamado EDBV. Vou deixar escrito aqui para vocês. O EDBV que você vai declarar tudo que você está saindo de valor, está saindo do Brasil. Então aí você pode declarar. Como eu, por exemplo, agora eu estou fazendo vlogs, produzindo conteúdo de viagens, todas as vezes que eu viajo, eu vou lá e declaro. Por exemplo, eu estou saindo com uma Action Cam, estou saindo com uma câmera, estou saindo com uma lente tal, modelo tal, estou saindo com um drone. Tudo isso eu declaro para já quando eu voltar, se eles questionarem, eu falar assim, olha, mas eu tenho aqui minha declaração, tá falando aqui que eu já estava com isso, tal, tem um número de série aqui, tudo certinho, certo? Então esse é o primeiro passo. Mas vamos supor que você só viajou mesmo com as suas coisas, viajou com um celular, viajou com o seu relógio de pulso normal, foi lá e resolveu fazer as compras no exterior. Aí você voltou para o Brasil. Quando você voltar para o Brasil, você ainda vai estar ali dentro do que a gente chama de zona de embarque, né? Você vai sair do seu avião, vai andar por um corredor para você ir para a área de imigração. E como você é um cidadão brasileiro e está fazendo imigração dentro do Brasil, o processo é muito mais simplificado do que no exterior. Inclusive agora que a gente já está em 2025, eu creio que, sei lá, 99% das pessoas que têm passaporte já tem o passaporte com a versão do chip, né? Porque isso era uma tecnologia nova há muito tempo atrás, mas hoje em dia, como todo mundo já foi fazendo passaporte, eu creio que quase todo mundo já tem um passaporte com chip. E a vantagem de você ter um passaporte com chip é que você faz essa imigração para retornar para o Brasil de maneira simplificada. Você não precisa esperar em fila para conversar com um agente. Você pode ir na área de eu vou falar self-checkout, mas não é self-checkout, é self-imigração? De autosserviço, né? De autosserviço, e aí você coloca seu passaporte lá, na forma que a máquina te mandar, a máquina vai abrir a portinha, aí você entra, eles vão tirar uma foto sua, você passa e você já está liberado da imigração. Às vezes esse chip pode dar um mau contato, pode ser inserido o passaporte do jeito errado, pode dar alguns probleminhas assim, mas no geral é bem bacana essa tecnologia. E depois que você fez isso, você já vai para a área de baggage claim, que é chamada, ou então de... Eu nunca gostei desse nome, mas em alguns lugares as placas colocam reclamação de bagagem, mas acho que um nome mais comum seria restituição de bagagem, que é para você pegar a sua bagagem que você despachou. Aí beleza, você vai lá esperar, vai pegar a bagagem que você despachou e aí você vai se dirigir para a saída da zona de embarque. Só que quando você sai da zona de embarque de um voo internacional, você vai ter dois caminhos. Você vai ter uma placa, vou deixar uma imagem para você, que vai ter dois caminhos. Um caminho chamado de bens a declarar e outro caminho chamado de nada a declarar. Que é basicamente se você está falando que você tem algo a declarar para você pagar a taxação e entrar no país da maneira correta, ou se você não tem nada para declarar e quer passar lá no nada a declarar sobre sua conta e risco. Se você for passar pela área de bens a declarar, você também pode preencher o EDBV na entrada do país, né? Quando você estiver entrando no Brasil de novo, você preenche o EDBV tudo certinho com o que você entrou, qual que é o preço, coloca nota fiscal, cupom fiscal lá do exterior, tudo certinho. Eles já vão te emitir ali uma guia com o valor que você tem que pagar de impostos. Você pode pagar ou no Pix ou no boleto, mostrar lá na hora que você chegar lá na área de bens a declarar todos os produtos, todas as notas e o comprovante do seu pagamento e você vai ser liberado e vai poder entrar no país normal. Ou você pode passar pela fila de nada a declarar. E lembra quando eu falei que é por sua conta e risco? Por quê? Bom, tem pessoas e... Muito importante, eu não estou falando aqui, não estou motivando ninguém, não estou ensinando ninguém, eu estou falando de fatos. Tem pessoas, isso é mostrado até lá no aeroporto área restrita, então não sou eu que estou motivando ninguém a fazer não. Mas as pessoas às vezes pensam assim, eu vou arriscar passar pela área de nada a declarar, mesmo tendo produtos a declarar. E lembrando, como que funciona essa questão? Basicamente, vamos supor que você comprou um iPhone. Hoje em dia um iPhone, mais ou menos ali, está custando seus 900, 800, $1.000. Então se você comprar um iPhone no exterior, você voltando com ele, você já vai estar com a cota estourada ali. Mas aí vai que você resolveu comprar também um Apple Watch, resolveu comprar também um Samsung, resolveu comprar um MacBook, resolveu comprar um drone, resolveu comprar, sei lá, um monte de eletrônico caro que você pode querer, bolsa, vinho. Isso são algumas das coisas principais que saem lá pro pessoal, tá? Eletrônicos em geral, bolsas e roupas caras, bebidas, que tem bebidas aí que eu não acredito no preço. Esses dias eu vi um lá no aeroporto área restrita que era um vinho que só a taxação dele deu R$45 mil e o cara pagou no Pix. Eu fiquei assim, gente, tem gente rica demais nesse país, meu Deus do céu. Mas enfim, voltando pro assunto. Aí beleza, você vai passar por conta e risco se você resolver ir pro nada a declarar. Aí você passou tranquilamente, ninguém falou um A para você, meus parabéns, você
conseguiu ali passar pela imigração sem pagar nenhum tipo de taxação e agora o produto é seu. E aí, se você for viajar de novo para o exterior no futuro, aí você tem que fazer essa questão de EDBV na saída do Brasil para não correr o risco de ser taxado talvez por uma segunda vez, sendo que o produto já é seu. Então, se você passou ali, pisou para fora ali, já está na área ali do aeroporto, no saguão principal, passou pela fila ali, pelo corredorzinho da imigração, o produto é seu. Agora, sempre tem agentes que param olhando os viajantes. E aí eles podem parar os viajantes, por exemplo, por aleatoriedades. Então, tipo assim, não, vamos olhar você. Não sei. Eles podem parar, por exemplo, se a pessoa tiver suspeita, ou então a pessoa estiver passando muito nervosa, suando frio, com alguns comportamentos corporais que indicam que ela está se sentindo culpada. Eles podem parar situações que eles consideram suspeitas no sentido de, uma única pessoa voltando com 4 malas. Opa, peraí, uma única pessoa com 4 malas? Vamos dar uma olhada, né? O que tá dentro dessas malas aí? A não ser casos especiais que a pessoa estivesse mudando, mas aí é outra situação, tá? Mas estou falando aqui de viagem a turismo. Ou então, eles podem também fazer o que a gente chama de análise de perfil. E isso a gente vê muito na série da Aeroportuária Restrita, que é que a pessoa já tem um histórico ali de ir muito para o exterior e voltar trazendo coisa. Já foi pega uma vez pela alfândega. A gente olhou na câmera aqui, a pessoa foi no banheiro, ficou muito tempo no banheiro e entrou com uma sacola, mas voltou sem a sacola. O que aconteceu? E tudo isso, gente, eles têm algoritmo, eles têm inteligência artificial, eles têm pessoas que ficam olhando câmeras. É um sistema assim, a alfândega brasileira, sem brincadeira, é uma coisa sensacional. É benchmark para o mundo inteiro. Assim, a organização, o nível de atenção, o nível de comprometimento desse pessoal é algo admirável. Então aí... Tá achando a gente igual doido? Então, mas enfim, eles estão fazendo um serviço assim, que é assim, se você para assistir a série, você fica de cara, você fala assim, que pessoal profissional, meus parabéns para eles. Então, tem vários motivos que eles podem te parar. Eu mesmo já fui parado. E aí, como que aconteceu? Eu já fui parado uma vez quando eu tava voltando do meu intercâmbio. Quando eu voltei do meu intercâmbio, eu voltei de Porto para BH. E aí lá em BH voltam menos voos internacionais do que um São Paulo e um Rio de Janeiro, por exemplo, que chega voo internacional toda hora. Lá em BH chega um pouco menos. Então, por conta disso, a Polícia Federal lá de BH, ela pode parar mais pessoas, né? Porque são menos pessoas que estão chegando ali, o fluxo é menor, eles podem se dar ao luxo de olhar um por um. E eles olharam a minha mala, abriram ela e eu tava voltando com 2 tablets da Samsung que eram pro meu pai, que ele ia utilizar na empresa dele. E aí o pessoal foi, abriu a mala, viu esses 2 tablets e, gente, eles reviram sua mala inteira, tá? Reviram na sua frente, você vê tudo, mas eles reviram, não adianta colocar roupa suja, que eles não vão se importar não, eles vão colocar uma luvinha lá, sair revirando tudo ali até achar algo que eles talvez olharam no raio-x, olharam na câmera ou se sentiram suspeitos um pouco do seu comportamento. Então aí eles olharam e falaram assim, quanto custou cada um desses tablets? Aí eu falei, 250 euros, que eu tava em Portugal, né? Aí eles falaram assim, 250 euros, 500 euros, beleza, tá dentro da cota, pode seguir viagem. E eu segui meu caminho. Como se era um tablet, que era uma coisa mais barata, eles nem pararam para olhar realmente se era qual que era o preço, se eu estava mentindo ou falando a verdade, porque 2 tablets para ser mais que $1.000 é bem difícil, né? Então eu passei tranquilo. Mas eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que viajaram para o exterior e voltaram com simplesmente 30, 40, 50 cremes da Victoria's Secret, um monte de roupa da Abercrombie, e aí pararam na alfândega e o pessoal falou, não vai passar, e aí isso entra em outro caso que seria, por exemplo, para comércio, porque para comércio você não pode entrar com o produto na sua mala de turismo, né? Então reteram todo o produto e a pessoa estava chorando, falando, olha, eu juntei a minha economia da vida inteira para fazer essa viagem e tal. E aí o pessoal ali, eu não conseguiria ser um agente desse, que eu ia falar assim, tá tudo bem, pode entrar, não tem problema não. Mas o pessoal tem que ser firme, né? É o trabalho deles, não tem o que fazer. Então assim, eles vão olhar situações que eles considerarem de risco ou, enfim, eles analisarem por meio da inteligência deles. E aí, no caso, todo mundo está suscetível a ser pego pela alfândega, que é o que a gente chama, né? Que é você passar pelo corredor de nada a declarar, mas você ter, sim, algo que deveria ter declarado. E aí, se você for pego nesse sentido, você tem que pagar os 50% que já era devido de taxa ali inicialmente, né? Em alguns casos é 50%, em alguns casos é 25% mais ou menos, o que já era a taxação se você passasse pelo canal correto, que é o canal bens a declarar.
e você ainda paga uma multa, que é de mais 50%. Então, se você for pego, você pode pagar uma multa de 100% do valor, considerando que você já ia pagar e a multa por ter mentido, né, por ter entrado ali pelo canal errado. Então isso é muito sério, gente, porque assim, você vai tentar ali, você vai tentar na cara e na coragem, vamos supor, mas se você for pego, se você não pagar, o produto é retido e se você não depois for buscar ele de volta, ele vai para leilão. Toma muito cuidado com isso, tá? E eu já fiz um vídeo, como eu falei, explicando sobre essa cota de isenção e o pessoal perguntou bastante assim, e se eu viajar sem celular e comprar um celular lá? Aí tudo bem, porque aí você está voltando com um celular só e isso está fora da sua cota, você pode voltar com um celular só. É difícil uma pessoa conseguir viajar sem celular até poder comprar um celular lá, né? Mas tem gente que gosta de fazer isso. Então assim, tome muito cuidado com isso, porque depois, vamos supor, você vai pagar, como eu falei, o exemplo do iPhone, ele é $1.000, né? Aí às vezes você vai pagar uma multa no valor de 100%, então você vai pagar uma multa de $1.000 e aí o iPhone, que ele custou inicialmente para você R$6.000, vamos colocar com o dólar a R$6, só para arredondar aqui e facilitar a conta, ele vai na verdade ter custado 12 mil para você, ou então ele vai ficar retido e você vai perder 6 mil, alguma dessas duas. Basicamente é isso. Então tome muito cuidado com essa questão de bens a declarar e nada a declarar. Tome muito cuidado com o que vocês compram no exterior, porque se passar na cota e você for pego, é ferro na boneca. Não tem outro jeito de falar, é ferro na boneca. E claro, gente, isso aqui que eu tô falando é só para questão de compras, porque ainda tem a questão que eles fazem análise, por exemplo, de você de risco de você estar transportando algo ilegal. E aí eu já fiz vídeo falando sobre isso, nunca transporte a mala de outra pessoa. Jamais faça isso, porque pode dar problema. Jamais transporte coisas de outras pessoas. Jamais aceite dinheiro para levar um bagulhinho ali, um pacotinho enrolado no seu corpo, ou então enfiado você sabe aonde. Então toma muito cuidado com isso, porque no caso lá no aeroporto área restrita tem diversas situações assim, eles fazem revista íntima se for necessário e você é preso, você vai pra cana. E aí você pensa assim, às vezes o pessoal paga pra esse pessoal que é chamado de mula, né? Não é mula no sentido, também, né, no sentido de ser burro, mas é mula no sentido de, tipo assim, é o nome da pessoa que carrega a droga pro exterior ou do exterior pra dentro do Brasil. E aí eles às vezes te pagam 15 mil. Então pensa, por causa de 15 mil, você às vezes vai preso. Compensa? Compensa esse risco? Tem gente que às vezes engole cápsula de coisa e aí depois passa mal, corre, se a cápsula estourar dentro da sua barriga, você pode ir a óbito. Então tomem muito cuidado com essa questão, porque é muito sério, tá? Então basicamente é isso que eu queria explicar para vocês, como que funciona toda essa questão da imigração na entrada de volta no Brasil. Tomem cuidado. Tomem risco, se você for tomar o risco pensando que tem o risco de você se dar mal no final e ter que pagar mais ou perder dinheiro. Então sempre pense nisso se você for ultrapassar a cota ali de $1.000, tá bom? Qualquer dúvida podem me mandar aqui. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, considere se inscrever e deixar um like, porque saem vídeos de viagem todos os dias dos temas mais variados. E eu sou agente de viagens, faço roteiros personalizados e dou consultoria também para quem quer viajar, mas não sabe muito bem o caminho das pedras. Ou simplesmente prefere que alguém faça por você, porque às vezes você não tem tempo e enfim. Confere a descrição que tem minhas indicações de cupons de desconto para viagens, em chip de internet, seguro de viagem e também a minha lojinha da Hotmart, que tem roteiros de várias cidades do mundo aí já prontos, elaborados para quem quer viajar. E em caso de dúvidas ou contribuições para o vídeo, também pode comentar aqui que vai ser um prazer, eu vou te ajudar da melhor maneira que eu conseguir. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência e tchau!